Olá, gente linda e abençoada por Deus. Estou aqui refrescando os meus pés nesta água, nesse lugar abençoado. Hoje, 14 de março de 2024, quinta-feira. Eu vou chegar no meu escritório. Uma permissão aqui. Tem um banco aqui para sentar. Aguinha. Com licença. Um dia lindo e abençoado. Deus abençoe a todos nós, todos vocês. Vamos estar refletindo um texto. Falar sobre algo sempre de muita importância para todos nós. Que a gente possa sempre aproveitar cada momento da nossa vida e saber que nós estamos de passagem. Vou mencionar aqui Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é um versículo. Aí tem outro em Jeremias capítulo 10, verso 6. Diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Agora eu vou fazer referência a uma pessoa que viveu aí no século XIX, século XX, Rui Barbosa de Oliveira, que foi um polimata brasileiro, principalmente junto como advogado, jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, ou seja, conhecedor de diversos assuntos, jornalista, tradutor e orador. Nasceu em 5 de novembro de 1849 e faleceu em 1º de março de 1923. Então, 101 anos de sua morte. Deixou uma mensagem, várias questões de conhecimento, além de ser um educador. Ele deixou uma frase que ela passa por tempo, chegou até nós. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, 1,58 m, um grande homem. Então quero fazer essa frase com relação ao que nós acabamos de ler nos textos de Romanos, texto de Paulo que escreve aos Romanos, né, capítulo 5, versos 20 e 21, e 10 de Jeremias, capítulo 10, versículo 6 de Jeremias, para nós ter a noção do entendimento sobre quando alguém fala da grandeza de Deus. Incomparável é a grandeza de Deus. E as pessoas podem imaginar Deus como se fosse nós, pessoas humanas, um gigante mais alto que o Everest. Um ser de tamanho imensurável que não pode ser medido, mas dentro da nossa pequenez, da nossa imaginação, poderíamos estar colocando ele dentro de algo relacionado a um templo, a um palácio, também de dimensões estratosféricas, extraordinárias, e imaginando ele sentado numa cadeira de ouro, com a barba branca, com cetro de ouro na mão e os anjinhos na volta tocando harpa. Seria essa uma figura imaginável da grandeza de Deus? Será que seria isso a grandeza de Deus?
A majestade de Deus, onde é que está essa majestade de Deus? Como é que nós traduzimos essa majestade de Deus para nós, humanos, para entender? Aí eu olho para o Rui Barbosa, 1,58 m, que as pessoas, quando olhavam para ele, às vezes menosprezavam ele porque ele é uma pessoa de pequena estatura, acanhado talvez, mas quando ele começava a verbalizar, as pessoas se curvavam para ele. E quando ele ia tomar um lugar no oratório para falar e parlar, discursar, as pessoas viam nele um gigante, uma grandeza dentro de uma pessoa por aquilo que ele falava e pelo testemunho de sua vida. Não estou dizendo que ele foi perfeito, que ele foi santo, que ele teve seus erros, teve seus tropeços, como qualquer ser humano teve, mas ele teve a sua grandeza. Ele tem a sua referência e tem o nosso respeito. Mas falar de Deus, desse Espírito, o Eu Sou, o grande Eu Sou, e Paulo falando sobre pecado, sobre lei, que a lei veio, mas daí por causa do erro, daí a lei era colocada por causa do pecado, as injustiças acontecem, daí tem a lei para colocar a balança e o fiel para equilibrar as questões do comportamento humano na Terra, nesse espaço que nós estamos aí vivendo. A grandeza de Deus está na sua justiça, a grandeza de Deus está no seu amor, a grandeza de Deus está na sua luz, naquilo que nós podemos ver em alguns momentos, isso nas pessoas. A grandeza de Deus se manifestando muitas vezes nas pessoas, através do amor, através da justiça, através da verdade, através da luz. E essas palavras, vivendo, se nós todos conseguíssemos colocar em nós essa vivência e andar nesse caminho, certamente nós andaríamos correto e a grandeza de Deus ia se manifestando em nós e as pessoas percebendo em nós algo talvez caminhando contra o fluxo de uma forma que a qual nós vimos hoje na sociedade, no comportamento de algumas pessoas andando num fluxo que nós vimos que é contra a lei, tanto a lei humana constituída como a lei daquilo que nós entendemos como verdade, como justiça, como luz e como amor. Porque quem faz o contrário da luz é nas trevas. Quem propaga o ódio, a guerra, a mortandade, o engano, é contra o amor. Quem promove injustiças e persegue pessoas que estão andando dentro do ordenamento da legalidade e ainda está sendo perseguido por andar dentro do ordenamento jurídico legal constituído e é perseguido, nós vimos a injustiça. Como nós vimos o homicida, o ladrão sendo solto e algumas pessoas que são inocentes vivendo no cárcere. É injustiça. E quem propaga a mentira, e quem vive da mentira, alimentando-se dela, multiplicando ela, ele é contra a verdade. E isso tudo é obras do mal. Então existe a grandeza do mal, que é obras do fruto do pecado, que é notada dentro de uma questão da legalidade, que a lei define como errado, como crime, e deve haver punição. Mas quando isso não é respeitado, nós vemos a corrupção do gênero humano se agigantando. Mas aí tem a promessa que vem através de Paulo, que não é dele, que é através da graça que lhe foi lhe dada, através da ação do Espírito Santo dentro do seu ser, que ele entende que aonde abundou o pecado, aonde abundou a injustiça, aonde abundou as trevas, aonde abundou o erro, a mentira, tudo aquilo que é contra a verdade, contra a luz, contra a justiça e contra o amor, onde abundou o ódio,
superabundou a graça e a glória de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o senhorio da minha vida e da tua vida, que assim seja. Então a grandeza de Deus está manifestada nas pessoas através das suas ações de dizer não para o erro, não para o pecado, não para a mentira, não para as trevas, não para a injustiça, não para o ódio. E nós andarmos num caminho excelente e as coisas vão se tornando melhores. E isso é, muitas vezes, andar na contramão daquilo que é acostumado, habituado a algumas pessoas fazerem e promoverem o engano, a mentira, a corrupção, a injustiça, a maldade, o ódio, as trevas. Então a grandeza de Deus superabundou em tudo. E Ele está aí para que você tome posse dessa grandeza e faça parte dessa grandeza, desse mistério, que você receba através do Espírito Santo que está aí batendo na porta do teu coração para fazer morada. Você que tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo e entender o processo para que você e eu sejamos transformados, regenerados e, diante das circunstâncias, se transformar de uma forma muito maior do que aquilo que está lhe colocando à frente, que achando que você pudesse não ultrapassar. Mas em nome de Deus, assim como aquele gigante se levantou na frente de Davi, e Davi olhou aquele gigante, mas não viu a grandeza daquele gigante, ele sentiu a grandeza de Deus nele. Davi era pequeno perto daquele gigante. Aquele gigante, Golias, vamos conjecturar pelos côvados, daria mais ou menos quase 3 metros de altura, ou 2,95 m, 96 m. Era um monstro de alto. E além disso, o cara estava com trajes de guerra, com escudo, com pavês, com espada, com lança. A lança parecia uma ponta de tecelão, de tão afiada que estava e fina que era. Capacete, que é o elmo, né, na sua cabeça de proteção. Proteção nas canelas, as caneleiras protegendo para se fosse abatido por baixo. E também tinha um escudeiro que carregava armas auxiliares para ele. E o Davi olhou assim, barbaridade. E os homens de Israel, os soldados de Israel, inclusive os seus irmãos, estavam no arraial e refutaram, enfrentaram aquele gigante. Davi entendeu que Deus que estava nele era muito maior e é muito maior do que tudo aquilo que é oposição do enfrentamento daquela batalha, assim como você também está enfrentando problemas e batalhas, o problema que vem que se é gigante, Deus é muito maior. E pode aparecer fisicamente nos teus olhos alguém que venha no contraponto, ou os problemas que sejam maiores na tua imaginação, ou mesmo que esteja se criando realmente problemas grandes, mas Deus é maior, porque superabunda o amor, a graça, a verdade, a luz, a justiça em Deus, e você tem que tomar posse disso e tornar-se gigante diante dos teus problemas e das tuas dificuldades. O que Davi fez? Ali nós temos seixos, ó, pedrinhas, olha lá, bastante seixos, ó, pedras grandes, pedras pequenas. Ele pegou 5 pedrinhas. Para ele e para os outros escutarem. Tu vem com escudo, com espada, todo ferramentado contra mim. Eu vou contra ti em nome de Deus dos exércitos. Essa grandeza que Davi tomou posse, todas as outras pessoas na sua existência, no hoje, no passado e no porvir, deveriam também entender a sua conexão espiritual de tomar posse dessa bênção e agigantar-se diante dos problemas, porque esse Deus, o eu sou, aquele que não existe, mas isso tem que estar dentro de nós, na nossa essência da nossa vida, para vermos essas possibilidades, e entender que a grandeza de Deus se manifesta dessa forma, no amor, na justiça, na luz, na verdade, na integridade,
no caminho excelente, ouvindo a voz do bom pastor. Então os problemas vão cair por terra, e a grandeza de Deus vai se manifestar, como tem se manifestado. A grandeza de Deus, o eu sou, aquele que sempre foi, aquele que do nada fez tudo, aquele que é o ontem, hoje e o amanhã. E Ele está em você, está em mim, está naquelas pessoas que ouviram a sua voz e entenderam essa relevância da importância que é de entendermos Deus na sua essência espiritual, porque Ele é um ser espiritual, Ele não é matéria corpórea, Ele é um ser espiritual. E quando a gente vê isso na outra pessoa e com as nossas ações, a manifestação de Deus se agiganta, superabunda sobre todos os outros problemas e tudo aquilo que é treva. Tem que se dissipar onde vem a luz. O amor tem que florir aonde há algum problema com relação ao ódio. A enfermidade tem que dar trégua e a saúde tem que se manifestar nesse corpo, dar vida, a seiva, a graça e a proteção, a bondade e a misericórdia, a longanimidade, os frutos do Espírito. Então isso é Deus se manifestando, e nós glorificamos a Deus por isso, porque eu entendo assim. Eu estou em paz, espero que você também esteja em paz. Se você não estiver em paz, busque essa paz, caminhe com ela, persiga ela, passe para os outros a paz, deixe a paz, não a paz como o mundo se apresenta, mas a paz como Jesus ensinou. Uma paz sólida, uma paz que dê resultado. E esse amor superabunde nos corações das pessoas. Shalom.